Boa noite, galera! Voltamos aqui, com todo mundo já na tela. Uma telinha ainda faltando, mas deve estar entrando aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado da sessão. Lindo ver os filmes. Sempre bater palma, né, velho? Coisa que a gente não faz no cinema, mas é um trabalho do cão fazer esses filmes. Merece muita palma mesmo. Antes da gente começar o chat, né? Lembrar para todo mundo que se tiver qualquer probleminha, corre lá no Insta, se a gente cair, a gente não caiu, tá ótimo. Inclusive a sessão hoje, queria dizer para todo mundo que tá aqui que vocês não conseguem ver, mas a gente teve uma sessão lotada, que foi incrível de estar com todo mundo aqui. Acho que todo mundo doido para poder... A gente passou agora as sessões, tá de 15 em 15 dias, e aí o pessoal fica meio afoito para ver a próxima sessão. Mas foi ótimo. Lembrar todo mundo que a gente está com um edital aberto, para quem entrou e não pegou o início da sessão, a gente está com um edital aberto, né? Vai abrir, eu estou antecipando aqui, mas na largada aqui. A gente abre dia 15/6 o edital para a produção de curtas-metragens, depois corre lá no site e vê. E, bem, mandar perguntas. Quem quiser mandar perguntas para a gente, está com um probleminha. Acho que está conseguindo abrir, Lu? Não. Ixi, o nosso Zendesk está com um probleminha, mas eu acho que vocês podem mandar também, de qualquer maneira, que vai chegar aqui de alguma forma uma hora. Vou transferir para vocês poderem ver. Quem não sabe, clica... deixa eu... Opa, volta aqui e interagir. Nessa parte de baixo da tela vai estar ou um chat escrito, como está aqui, vocês estão vendo na minha tela, escrito chat, ou uma interrogação, um balãozinho. Clicou no chat, colocou o seu nome, o e-mail, o telefone, se quiser. Manda mensagem pra gente e lembrando que não adianta mandar aí no comentário, vai ser lindo se quiser mandar um comentário aí na sala. Se quiser mandar pelo Instagram também pode. Se quiser mandar pelo Instagram também pode. Mas ele não tá no comentário que tá aí no vídeo, não sai pra gente, tá? Ele fica aí como comentário da sessão. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente poder falar antes de apresentar os convidados. Não, apresentar os convidados. Então, gente, queria agradecer, dar os parabéns para essa equipe linda dos filmes maravilhosos que acabaram de passar. E apresentar rapidamente, vou apresentar de cima da forma como a gente está vendo aí na tela. A primeira ali em cima, à esquerda, é a Paula Passos, essa linda e maravilhosa atriz desse filmaço. Parabéns, Paula. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Do lado dela, Alan Souza Lima, diretor. Eu ouvi falar que é ator também, mas está escrito só diretor aqui para mim. Mas eu ouvi dizer que é ator também. Obrigado, Alan, mais uma vez com a gente. Do lado dele, Augusto Brasil, roteirista e realizador. Diretor também, né? Diretor, amigo das cachaçadas aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Augusto. Ali debaixo da Paula, Marcelo, aí você vai me ajudar se a pronúncia está certa. Nenevê? Nenevê? Exatamente. Show. Preparador de elenco. Tiraram eu. Oi, Paula. Cadê eu? Você tá aqui, a gente tá te vendo aqui. Talvez você não esteja te vendo, mas a gente tá te vendo aqui, viu? Não estou me vendo, não. Do lado do Marcelo, o Zener Henriques, editor e finalizador. Obrigado, Zener. E do lado do Zener, o Igor Cosso, ator desse filmão que a gente acabou de ver. Olá, pessoal. Estão me ouvindo hoje? Tudo certo? Perfeito, cara. Perfeito. Yes. Obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns. E, lembrando, mandem as perguntas pra gente. A gente vai levando um bate-papo daqui. E, começando, né? Sim, a gente sempre tem uma pergunta clássica assim, que a gente gosta de fazer para os 3 filmes, né? De perguntar para vocês, assim, pedir para vocês contarem um pouquinho de onde veio a vontade, né, de fazer esses filmes, de onde veio esse início dessa ideia e de contar, né, um pouquinho de o porquê de fazer essas histórias, né, de contar para a gente essas histórias. Tá tendo um pouquinho de eco, deixa eu ver quem que é. A gente pode começar, talvez, deixa eu pensar aqui, em ordem alfabética. A gente tem dois, agora tem a 2A, tem o Alan e o Augusto. Alan, né? A L, Alan. Augusto escapou, hein? Eu falei em ordem alfabética só para sacanear o Augusto. Tem um lado bom de começar primeiro que você já desemboca, né? E por último, é mais tranquilo que você já sabe o que você vai falar. Você vai se assustando, pessoal. Então, gente, boa noite a todos, quem está vendo aí, assistindo a gente, boa noite a todo mundo aí. Igor, meu querido. Fala, meu irmão. Quanto tempo? Saudade de você. Bem?
Saudades. Bom, gente, assim, tentar sempre resumir de forma mais clara, né, até para dar tempo para todo mundo conversar um pouco. Esse projeto é engraçado, volto a falar que a gente estava conversando antes, falando ao vivo, né? Retomar, relembrar esse processo como foi, né? Que a gente fez isso. Foi que ano? Eu nunca sei o ano, Igor. Foi 2013? Cara, eu acho que foi 2013, né, Alan? Foi 2013. E eu me lembro que quando eu escrevi esse roteiro, a gente rodou no Hospital São Vicente de Paula, aqui no Rio de Janeiro. E uns meses atrás eu acabei sendo internado na época, porque eu tive uma crise, se não me engano, de hepatite A, né? Que é uma crise aguda, assim. Eu estava gravando uma série na época. Enfim, fiquei alguns dias no hospital só como revisão, enfim, né? Tendo os cuidados e tal. E para mim ficar parado me deixou muito agoniado. E eu me lembro uma vez que eu tava ficando dentro do hospital, eu já saía do hospital, ficava andando no corredor com um negócio na mão, e a galera não vou ficar dentro do quarto. E eu me lembro uma vez que, naquele dia que eu estava no hospital, eu conversei com a mãe de a minha vizinha de quarto, e o filho dela estava com câncer terminal. E aquilo ali foi que me acalmou. Eu falei, cara, tá tudo bem comigo e eu tô reclamando, assim, eu tava, né, jovem, ficar preso dentro do hospital, imagina. E aquilo ali me trouxe uma certa tranquilidade e, ao mesmo tempo, imaginar o que se passava no outro quarto. E aí, na época, eu conversei com a mãe do jovem, na época, e foi quando eu escrevi esse roteiro no hospital, assim, fim de tarde, que tem a relação do início do filme, que retrata exatamente naquele lugar que a gente, no mesmo lugar que eu estava internado lá no Hospital São Vicente de Paula, foi praticamente o lugar que a gente filmou, assim. E aí eu retratei um pouco a história do que eu vi dessa mãe, e conta esse filme. Basicamente, ou isso tudo. Ah, que massa. Massa demais. É bom até de onde surge, né, cara? Porque é interessante o momento de surgir as ideias, né? Eu fico viajando um pouco nisso, assim. Eu gosto muito de andar pelo centro da cidade. Às vezes eu fico andando pelo centro, eu paro assim e fico viajando. Cara, tem muita coisa que dá muita história muito boa, assim. E dá pra gente poder desenvolver demais, sabe? E saber dessa história, saber a gente ver o filme pronto, né? E saber desse processo, eu acho que inclusive a gente sei lá, dá um ânimo pra gente poder fazer. Sim, enfim, acreditar nas histórias, né? Eu acho que isso é muito legal, cara. E como histórias do dia a dia, né? Assim, são 3 histórias do dia a dia contadas cada uma com uma temática, cada uma com um gênero específico, assim, né? Relação 3 humana, gêneros, né? relação humana. Muito, um filme que fala sobre relação humana. Exatamente. Todo sobre família, né? Que é uma coisa que tá todo mundo envolvido, não tem jeito. Vamos seguir Augusto Brasil, agora Augusto nos Capa. Zener, né? E aí, Começa aí, beleza? Quem começa, eu ou vocês, né? Começa aí, ordem alfabética. Eu querendo jogar para a última letra do alfabeto. E o meu Z, eu vou ser o último aqui. Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar exibindo esse filme. Em meio a uma sessão tão bonita, assim, né? Com filmes tão sensíveis, assim, também. Eu quero iniciar minha fala, assim, meio que agradecendo, né, a equipe do filme, assim, foi um trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Cinema, né? Eu escrevi ele junto com o Zener, né? A gente dirigiu juntos também. E eu fico muito feliz, assim, né, quando eu vejo ele na tela, né, o resultado, porque eu acho que eu quero agradecer muito, assim, as pessoas, né, que doaram seu talento, seu tempo, né, para que esse filme fosse realizado, né? Bom, acho que a ideia, né, ela veio dessa vontade, assim, de refletir um pouco sobre os refúgios, assim, que a gente vai criando, né, e para que a gente não enfrente, né, os nossos problemas, assim, de frente, né. Então, eu vejo esse filme muito como um rito de passagem, assim, também, né, esse rito de passagem, assim, desse momento aí que a gente estava saindo, né, da faculdade, assim, entrando no mercado de trabalho e tal. Então, eu encaro esse filme muito como isso, assim, sabe? Como esse olhar, assim, para como é que eu posso dizer? Acho que para esse desafio, sabe? Assim, é uma coisa que a gente não vai poder mais postergar, assim, sabe? Então, acho que foi muito essa vontade assim, de discutir essa questão assim, que veio nesse filme.
E aí, né, a Até gente... do próprio fazer cinema mesmo, né? Desculpa te interromper, mas até do Não, próprio sim, fazer pode cinema falar. também. Também, Exatamente. né? Isso, né? Tipo assim, até. Exatamente. E eu acho que é isso, assim, sabe? E a gente filmou lá em Igarapé, né, que é a terra do Zênero, acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso aí também. Esses cenários aí que a gente passa aí no interior de Minas aí para construir, né, esse filme. Tipo, ele tem uma, enfim, comigo, né, ele conversa muito nesse aspecto visual, assim, porque os cenários que a gente filmou são cenários que, enfim, vivi a minha infância, né, a gente, até na procura de locação, a gente andando e procurando esses lugares, né, eu falava com alguns, falava, não, aqui eu fiz isso, não sei o quê, eu lembro de vir aqui, moleque. Então, é um filme também que conversa, visualmente, conversa muito comigo, assim, com a minha infância. Mas é isso também, eu queria, enfim, queria também agradecer a equipe de novo, assim, fazer esse apelo de agradecimento no sentido de, tipo, todo mundo doou o tempo, a galera veio para Igarapé, a gente, enfim, ficou aqui 3 finais de semana fazendo esse filme. É uma... cinema é isso, né? Assim, é uma coletividade incrível e a galera Cinema doou é mesmo, sério, família, né, assim. cara? A gente tem essa oportunidade de se Família, juntar e a gente viver uma semana que seja, todo mundo junto, isso é maravilhoso. Maravilhoso, viu, cara? Não, E eu acho, vira todo mundo família mesmo, assim, é incrível. Não, eu gosto assim, desse cinema que a gente faz desse modo artesanal, assim, né? Esse cinema do abraço, esse cinema ali do aconchego, porque é impressionante como que as sincronicidades começam a acontecer, assim, né? Quando todo mundo se une, com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né? A Déia, né, ela não está aqui com a gente, deve ter tido algum problema. Sim. Foi assim uma pessoa essencial, né? Além de dar vida para essa protagonista, ela também contribuiu muito assim com as músicas, assim, músicas que não foram pensadas para o filme, mas parece que já estavam prontas, sabe? uhum, Assim, antes do filme. A gente explicava uma cena para ela, ela dizia: "Poxa, eu tenho essa música aqui que eu acho que vai encaixar super, né, com o sentido dessa cena, né, com o sentido do filme, que é a questão daquela música que fecha o filme, né, o barqueiro e tal". Então, sei lá, acho que foi um rito de passagem assim, maravilhoso, assim, fazer esse filme, filmar esse filme. Principalmente nesse cenário, né, do interior, assim, que é tão, como é que eu posso dizer, tão acolhedor, né, tão aconchegante, assim. É impressionante como é que as pessoas estão dispostas a abrirem as suas casas, né, a emprestarem, né, todo o cenário assim, do filme assim, é construído de coisas emprestadas, assim, dos moradores ali de Igarapé, né, de lojas, né, todo mundo se que conhece legal. e tal. Então, foi bem gostoso, assim, foi bem bom. E é interessante até a gente pensar, né? O Alan começou falando que começou não, porque terminou falando no meio da fala de vocês que o filme é meio família. E de alguma forma é mesmo, né? A gente vai criando uma família ali. A gente tá falando de filmes de família, que todos os filmes estão ligados à família aqui, né? Mas é muito isso, né? Você se torna uma família ali dentro do set que às vezes você tá com a própria família, né? Assim, o Jodorowsky eu acho engraçadíssimo, porque a família dele trabalha no filme inteiro. Você passa no final do filme do Jodorowsky, é tudo não sei o que Jodorowsky, não sei o que Jodorowsky. Eu acho isso o máximo, assim. E, enfim, se não é a família de verdade, às vezes é uma família que vai se tornando para a vida também, né? E eu não sei se a gente ficou claro. O roteiro, como é que vê essa história para vocês? Você está Do falando com a Alan? gente ainda ou é uma Pra pergunta vocês, geral? não, é só porque, né, saber um pouquinho de onde vem a história, de como foi o filme, mas saber de onde vem a história também. Assim, eu acho que partiu muito, muito disso, assim, acho que a gente queria refletir sobre essa questão, né, desse refúgio que a gente acaba buscando, assim, nas artes, assim, né. Quando eu cheguei com a ideia para o Zenner, assim, né, né, uma ideia de logline ainda que eu tinha, assim, porque eu acho que é uma coisa que vem muito de mim, assim, né? Porque eu sou meio que um músico frustrado, assim, também, sabe? Eu tentei estudar música, não deu muito certo e tal. Acho que vocês conhecem outros, outros roteiros, assim, meus, que tem essa relação muito forte com a música, assim, também. Mas é isso, assim, foi querer refletir mesmo sobre esses refúgios, sabe? Assim, que a gente acaba buscando, são muito confortáveis, né? Assim, mas a gente acaba levando, e se passam anos e você ainda está ali, né?
sem olhar para o passado, resolver uma questão assim, que ela deve ser resolvida, né? E aí esse caminho foi o que a gente encontrou para tentar discutir isso aí, né? Para tentar levar isso para a tela. Essa relação aí dessa mãe, né? Que com esse luto mal resolvido, e a arte aí como, ao mesmo tempo, como um refúgio, né? Mas algo que, infelizmente, né? A vida tem que continuar, uma hora ou outra a gente é cobrado, né? Claro. Daqui a pouco eu entro com mais umas histórias aqui da gente contar, pra gente conversar, mas vamos passar para a próxima, que eu fiquei viajando um pouco nisso, assim, antes da sessão também. Mas queria ouvir um pouco também agora da Paula, um pouco do Marcelo, um pouco sobre o processo do filme, como que foi a criação, de onde veio a ideia, de como foi o processo de vocês também. O Marcelo acompanhou mais de perto a produção, né, do filme. Fale, Marcelo. Obrigado, minha querida, meu amor. Primeiro, agradeço estar aqui, estar entre vocês. Grande prazer. Muito obrigado pelo espaço. O filme vem da ideia da Izzy, né? Isabela Vittório, que é a diretora e roteirista do filme. É uma história pessoal da família dela mesmo, né? Da relação dela com a avó paterna, que era uma figura que ia e vinha na casa, e um belo dia elas têm uma história bem parecida com a que aparece no filme. A criação da Paulinha é muito forte no filme, né? Mas a avó da Isa tinha um caminho nômade, como uma personagem que a Paulinha traz assim para dentro do filme. E a partir dessa relação e da morte da avó, porque a última vez que ela vê a avó acontece um conflito em família e a avó morre. E é daí que vem a ideia da Isa de fazer esse filme. Massa. É biográfico, né? Claro. Ótimo, massa. E uma outra coisa assim, que eu acho que pode começar com vocês também, mas eu acho que se irradia para os outros filmes. A gente está falando de 3 filmes de ficção, assim, com uma atuação bem presente nos filmes. Eu sempre gosto, e é legal porque a gente está com 2, na verdade 3 atores, 4, 5, 6 atores aqui. E a preparação são 3 filmes que exigem, né, uma certa preparação. Eu queria saber como é que foi, no caso de você foi preparador de elenco do filme, o Alan também foi preparador, além de ser ator, preparador de elenco, o Igor também foi ator do filme. Aqui no jogo de atrizes e atores. Como foi para vocês, né, assim, Paulo, vivenciar o personagem, Marcelo, trabalhar esse personagem com eles, Augusto também, como é que foi o trabalho com os atores, enfim. Personagens todos muito densos, né? Muito assim, densos. Com bastante conflitos, assim. Então, saber como é que foi esse mergulho mesmo. Bom, quer que eu comece? Quer que eu fale um pouquinho agora? Melhor você falar, né, Igor? Você que recebeu. Vamos lá. Bom, quem me preparou para o filme, primeiro, boa noite a todo mundo aí, vou falar a primeira vez. Só pegando o que vocês falaram um pouquinho, um apunhado, assim, é muito lindo. O curta-metragem tem uma coisa mais especial ainda, que a equipe inteira está ali muito na raça, todo mundo muito unido para fazer acontecer. Isso tem tudo a ver com o teatro, com a nossa arte. Nós, artistas independentes, artistas empreendedores, o Alan tem muito isso, assim. A gente se parece bastante nisso, que eu também crio meus projetos. Eu também fiz um curta-metragem agora na quarentena, de dentro de casa, por chamada de vídeo. Eu faço teatro e eu gosto muito desse lado empreendedor, da gente pegar, juntar com amigos que a gente tem afinidade e falar, eu tenho isso daqui para fazer, mas eu tô com muita vontade. Você acredita nesse projeto? Vamos embora. E foi assim que o Alan fez comigo em 2013. Ele falou, tem essa história aqui, é uma história que tem muito a ver comigo, tudo mais, eu tinha escrito ela. Falei, cara, vamos embora. E o Alan conseguiu fazer isso com a equipe inteira. Ele juntou uma equipe toda de direção de arte, de tudo, e conseguiu fazer isso. Então é muito bonito, porque, além de tudo, eu acho que curta-metragem tem uma coisa muito especial de união, sabe? Porque a gente sabe que não é pelo dinheiro, né? Todo mundo aqui sabe muito bem que não tem nada a ver com R$1. E, ao mesmo tempo, é uma doação muito grande. Então, é muito bonito isso do curta-metragem, assim. Mas, voltando a falar agora do tema sobre a preparação, o Alan me preparou. Eu tinha, na época, 22 anos. Tem 7 anos. Eu tinha uns 22. Eu assim, né, era muito jovem, eu lembro, e era um personagem que
ficar ali no hospital à espera de um resultado para saber o que você tem, eu só lembro que era muito angustiante. E quando a gente na preparação trabalhou várias questões e tal, mas eu não sei se o Alan vai lembrar, mas quando a gente chegou ali no hospital, cara, já me veio uma angústia muito grande, porque o hospital é um lugar muito angustiante. Total. Por si só. Quando a gente passava olhando os quartos, tinha senhoras ali, bem velhinhas, olhando para o marido na cama, assim, sabe? Você parece que esperando a morte chegar, e aquilo já me imbuía muito como ator, assim. E eu não sei se o Alan vai lembrar disso, mas tinha uma cena do filme, que é a cena final, que o médico vem contar do resultado do exame, que eu comecei a me preparar para a cena. Era a cena do filme, assim. Eu já comecei a me preparar, aquela coisa de ator louco, eu tipo, cara, deixa eu abrir aqui tudo, sabe? É um momento que esse garoto está esperando por isso já há meses nesse hospital, há semanas. E eu lembro que, assim, coisas de técnica, nunca chegava a hora de eu gravar. Nunca chegava a hora. Aí o Alan falava, Igor, não é agora não. E eu já assim, pelo amor de Deus, Alan. Eu lembro que uma vez, já tinha passado, acho que 2 horas, que eu já estava lá na minha preparação interna. O Alan abriu a porta e eu, é agora? Ele, não, eu não aguento mais. E aí foi a melhor coisa do mundo, porque quando a gente finalmente gravou, que foi depois de horas ainda, cara, eu já estava tão exausto, tão imbuído, que quando o personagem escuta do médico que ele tem, cara, foi assim, tipo, sabe, juntou tudo, assim. Então é muito louco, porque nosso trabalho ele é tão sensível, assim, que tudo altera, sabe? Até o atraso da gravação alterou meu estado ali na hora. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar. Só fazer um parêntese, assim, como ele falou, e da mesma forma que eu, né? Ele ainda caminhando ali na trajetória de ator, e eu caminhando, né? Foi meu segundo filme nesse trabalho, e exigia uma densidade em determinadas cenas, né? E eu falo de coração aberto, assim, e eu acho que é importante a gente ter um entendimento sobre a questão da experiência, né? A experiência nos dá maturidade para você exercer trabalhos e trazer a potência cada vez mais. E eu me lembro ele falando sobre esse momento específico. Cinema é esperar, né? E a gente aprende isso ao longo do tempo, né? A gente ganha, ou quando não ganha, é só para esperar. E quando a gente faz, a gente se diverte. E aí, nesse trabalho, especificamente, eu me lembro que ele estava nessa angústia e eu tentando ao máximo, naquela delicadeza, tentando segurar a onda da vibração. E eu falava, quando você sentir necessidade de chorar, você trava, pensa em outra coisa. Porque isso aí, naturalmente, vai te imbuir e vai te trazer, em algum momento, essa potência. Eu, particularmente, fui aprendendo com o tempo, fiz um longa agora no passado, e tinha algumas coisas que era tipo assim, take único. Então, às vezes, fazia questão de ensaiar, tecnicamente, o jogo de câmera, a movimentação, e, cara, rodar a câmera na mão e pauleira dentro. Porque, às vezes, assim, é uma escolha. Se você vai descarregar aquilo naquele momento, estiver muito seguro ali tecnicamente para segurar aquilo, ou às vezes tem essas oscilações que a gente vai ter que repetir. E eu me lembro na época quando ele entrou em crise, e eu falei, cara, segura, para não esvaziar, segura. Isso gerou uma maturidade. Eu me lembro que a gente conversou no Teatro Seis Gran Rio quando a gente se encontrou falando sobre isso, né? Sim, total. Eu olho para trás hoje em dia e eu falo, caramba, assim, nós todos aqui, né? A gente vai crescendo ao longo de cada trabalho, aprendendo tudo. E isso foi uma das coisas que me marcou muito do Mais Uma História, que eu lembro que, assim, foi total aquela coisa visceral, sabe? Eu sou um cara muito sensível, eu fui com uma sensibilidade e com o tempo, com a maturidade, a gente vai aprendendo, né? A usar na hora certa, a aguardar o momento certo. Então, isso é uma coisa que eu lembro muito do Mais Uma História, que eu fui com tudo, assim, com toda a minha potência e sensibilidade. E eu lembro que foi depois do Mais Uma História, eu fiz assim, ó, peraí, temos que usar aqui, usar ali, temos que controlar aqui. Então, foi muito importante para mim como ator. Eu agradeço o Alan sempre pela oportunidade. Foi muito lindo ele ter olhado para mim e me visto no personagem, me chamado para fazer, porque eu, de fato, aprendi bastante, muito mesmo. Com isso que a gente está contando agora, por exemplo, eu aprendi muita coisa, controlar a emoção e tudo mais, mas deu um resultado lindo, assim, no final das contas. A gente está contando coisas de bastidores. Sim, né? sim, isso é Ninguém legal. nem imagina. Eu vou falar uma coisa rapidinho, mas encerrar para não estender muito. Falando em primeira mão, até não sei se já falei isso para o Igor, né? E acho que é interessante, tanto ator quanto direção, em departamentos, falando de uma obra em geral,
já faço uma defesa de antemão, né? Para que serve um curta, né? Um curta é para a gente entender a nossa linguagem, contar uma história em pouco tempo, como um roteirista, saber amarrar bem, como diretor, entender o que é que você quer, qual é a tua pegada, qual é o teu movimento. Se você gosta de ser um Tarantino, ou um Woody Allen, ou um Bergman mais existencialista, um David, sabe, um Nicolas Winding. Mas o que eu acho... E para mim, esse filme é o que eu menos gosto, e é que foi uma experiência que eu tive, porque assim, eu acabei criando uma característica de ser mais ultra-violence, assim. Eu gosto de câmera na mão, eu gosto de plano de sequência, eu gosto de rock and roll, né? E esse filme teve assim, uma coisa meio Lamour, do Mike Haneke, né? Que tem um pouco essa trajetória, o tempo de cena. E eu me lembro por uma experiência, na época, eu entendi que eu perdi o time de cena em alguns momentos. E é interessante a gente entender e passar esse tempo todo relembrando e falar assim, cara, é importante, claro que em alguns momentos, nem sempre a gente faz uma bela obra, né? Ao nosso ver como artista, né? Não, eu acho que a gente, na realidade, tá sempre em construção, né? A gente vai sempre pegar, eu sempre pego alguma coisa e é pra frente, cara, olha. Exatamente, eu acho que serve para pra aprendizado, sabe assim, cara, a tua pegada é essa ou aquela, isso aqui eu já entendi o que não funciona, eu entendi o time entre uma resposta e outra, isso é um aprendizado. Eu acho que esse comentário, não para desvalorizar o meu trabalho, nem do Igor de forma alguma, mas só pontuando o quão importante isso é para quem está começando ter um entendimento de que é fazer um curta-metragem. Isso coloca em prática todo esse entendimento e faz a gente evoluir. Olha. E só concluindo, lindo, e é legal hoje em dia a gente olhar para mais uma história e notar essas coisas. Aquilo ali era o que a gente tinha na hora. Aquilo ali era o nosso artista do momento, sabe? Daquela época. Aquilo determina a gente ali. Então é lindo também ver o nosso olhar ali, sabe? Como a gente veio crescendo, veio aprofundando e tudo mais. É muito legal isso. Não, é legal o Alan ter falado. E esses processos... Agora eu gostaria de falar, né, como intérprete da... Por favor, fala aí, como é que foi o processo de vocês aí no filme? Então, quando a Isa, né, a Isabela me convidou para eu ler o texto, eu falei, essa história aí, pela experiência de vida, né, porque eu vou fazer quase 70 anos, tenho 68 anos, e tenho vivido muitas histórias, tenho acompanhado muitas histórias. E então eu trouxe o texto para minha casa e fiquei pensando, é um curta. Eu tenho que ir minimizando a história. Não dá para enfeitar muito, ou é tudo ou nada, né? Aí quando eu vi a equipe, o Marcelo, que eu chamo Neném, ela, a Isa, a Liana, um grupo de gente grande, um grupo grande. Falei, como ele falou, um curta com tanta gente, meu Deus, né? A importância do curta. Que se você for ver o longa, que eu já fiz também, é quase tanto de gente que tem no longa o curta, a responsabilidade que tem um curta. É aprendizado, né? É aprendizado. Então, aí quando ela me falou, é uma história pessoal, eu falei, eu conheço também essa história. Eu conheço a história de outras famílias. E pelo fato dela ser idosa, pelo fato dela ser negra, pelo fato da personagem ser pobre, pelo fato das condições emocionais, psicológicas que acontecem numa família quando não tem esse amparo, eu digo, então agora eu vou fazer a Marilene. Eu sei mais ou menos, eu conversei com isso, ela falou, é por aí essa Marilene. Por aí, né? E eu conheci umas pessoas duas irmãs que eram abandonadas e viviam na rua porque a família não perdeu os pais, mas as outras pessoas da família não acudiram, não acolheram. Então elas ficaram na rua. E foi o caso da Marilene. Quanto falta de afeto tinha na família, quanto ela correu atrás desse colo, quantas malas ela encheu de roupas, de acessórios para se encontrar, para ter esse afeto. Quantas voltas ela deu de carona procurando se encontrar. Né? Quantos cigarros ela fumou, quantas cervejas ela bebeu, quantas roupas extravagantes ela usou para poder dizer, eu sou gente,
eu sou pessoa, eu preciso de gente, preciso de família, né? E aí foi aí onde eu fui começando a compor a Marilene. Nossa, Muito momento é num lugar onde a gente só de ouvir fica emocionado, né? Porque é muito lindo, assim. O que é que a experiência de vida nos traz, né? Ó. Exatamente. Então eu acompanhei várias famílias vivendo esse mesmo drama. Só que a Marilene tinha uma coisa que eu conheci uma pessoa que tinha a mesma coisa, se enfeitava toda, unhas pintadas compridas, cabelos exóticos, roupas apertadas, sapatos altos. Eu vi Marilene e vi nessa pessoa que eu conheci de meu Deus, é humano, é universal, é brasileiro esse assunto. E foi aí que eu fui trabalhando em cima. Nossa, agradeço sensacional de muito, ouvir. Marcelo. Ô, Paula, Marcelo. e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a sua atuação. Eu fiquei realmente muito impressionado, muito boa atriz, assim. A forma de tudo, né? Porque atuar é tudo, não é só falar, né? É todo o contexto, é você estar na cena, é você ser o personagem praticamente, né? E aí, mais uma coisa que fica muito marcada é, tipo assim, como que o trabalho todo no filme também, os textos muito claros, muito bem dados, muito bem colocados, a relação de vocês com os outros atores, todos os atores e atrizes, muito, muito bonita, assim. Aí eu fiquei até me perguntando, assim, será que esse diálogo que chegava para vocês no roteiro, ele já chegava o diálogo, ele tinha abertura para trabalhar esse diálogo? Não tinha, ela já denunciou, já deu spoiler. Fala aí, Marcelão. Fale, Marcelo. Ih, tá mutado. A gafe da quarentena. Eita. Não, Daniel, essa foi a nossa criação junto. Eu, Paulinha, os outros atores e atrizes do filme. Foi aí que entra, eu acho, o trabalho que eu fiz e eles fizeram juntos, né? Um trabalho de muito ensaio, inclusive isso que você fala, né, das dinâmicas, né? As dinâmicas foram criadas junto e Paulinha trouxe essa força enorme que ela acabou de dizer, né, sobre essas muitas mulheres que estavam ali presentes nesse imaginário que compõe a Marilene. A Márcia Duarte, que é outra grande atriz que faz a mãe, né? Grande atriz, que atriz, cara, linda, maravilhosa. Ela também traz toda uma bagagem. Márcia também é mãe, então ela traz uma bagagem muito grande do trabalho dela, né? E também da vida dela. E aí a gente consegue chegar nesse lugar que é isso, é uma construção, né? O roteiro existiu, o roteiro já era muito bom. A Paulinha diz um pouco sobre o filme quando ela começa a falar desse tanto de gente, né? O Coração é Terra que Ninguém Vê é um filme muito cuidado, assim. A Isa teve muito cuidado ao fazer, ao convidar, né? Então ele foi um filme gestado a muitas mãos mesmo. Teve consultoria de roteiro, então ele não foi só um roteiro feito, foi um roteiro feito e revisto, né? Então quando ele chega, ele já vem muito forte. E quando a gente vai trabalhando, a gente dá mais corpo, né? Para chegar onde ele chega. Agora, o trabalho da Paula é fenomenal, é uma coisa assim... Realmente, eu falo para ela, a gente fez com muito cuidado, muito carinho, mas a cara e a força do filme é a cara e a força da Paula. Foi quanto tempo o ensaio que vocês tiveram pro filme? A cena? Perdão, Daniel. Os ensaios de vocês duraram mais ou menos quanto tempo? Uns quase 2 meses. Olha a potência que é um ensaio, cara. Porque geralmente a gente não tem esse tempo, né, para poder fazer o filme. Você tem uma semana, geralmente a gente marca o filme com uma proximidade muito grande. E o que mais me impressionou foi assim, como eles acreditaram em meu trabalho. E vice-versa, como eu me senti assim, fortalecida com eles, dizendo assim, olha, o texto é seu, né? E eu vendo aquele diálogo do texto, eu falei, eu quero mais silêncio, porque a pessoa que sofre em silêncio. Nossa, Então, tem momentos ali que ela dizia, eu não preciso dizer nada do que eu estou passando. É aquela hora que ela entrega o dinheiro para ela, que ela toma, é isso que você quer, vá.
e aquele silêncio dela com aquele dinheiro, aquele silêncio da filha, da neta ir para o quarto no telefone, não estava nem aí, e ela olha com aquele olhar e diz, meu Deus, eu vim buscar vocês, eu vim atrás de vocês, vocês não dizem nada, né? Então, até me emociona até hoje quando eu lembro disso, e lembro da equipe maravilhosa que eu peguei para fazer esse filme, foi fantástica. Marcelo querido, Neném querido, obrigada Isa, obrigada Liana, que foi a produtora também, né, Neném? A Liana. Todo o pessoal ali me deu muito amparo para eu destrinchar essa Marilene. Maravilhoso. Muito agradeço. E destrinchou maravilhoso, porque ficou uma excelente personagem, uma excelente atuação, parabéns demais. Inclusive, antes de passar para o Augusto e para o Zener falar um pouco sobre o trabalho que eles fizeram também no Alma, eu não sei se vocês chegaram, a gente chegou a falar isso em alguma palestra que a gente deu. Eu sou estatístico, né? Além de ator e produtor e um milhão de outras coisas, que artista é um milhão de outras coisas, né? Eu sou estatístico também. Eu cruzei uns dados que eu achei muito legais, cara, do sucesso que os filmes têm nos festivais, ou seja, quantos festivais os filmes passam e quantos prêmios esses filmes ganham nos festivais, com as notas setoriais dos filmes, né? O filme aqui na Cardume, ele ganha nota pela direção, fotografia, atuação, arte, tudo. E estatisticamente, a área, tanto para prêmios quanto para passar no festival, a área mais relacionada com esse sucesso nos festivais é exatamente a atuação. Eu achei interessantíssimo isso, porque eu vejo muitos filmes que onde a atuação ela entra no último lugar. O filme vem sendo composto o roteiro, vem sendo composto a equipe, vem trabalhando muito, e a atuação entra na última semana. E, assim, sabe, desses processos longos de trabalho também, de trabalho de preparação, de direção, de preparação de atores, eu acho que isso é incrível, assim. E eu queria saber do Augusto, do Zener também, como é que foi. Deixa eu só fazer um parênteses que não tem nada a ver com esse assunto. Eu tô aqui tentando resolver. Parece que o nosso chat foi hackeado. A gente tá muito chique, tá? Gente! Estamos muito chiques. Quando a gente começa a ser hackeado é porque tá chique. Né? Como assim? Pois é, mas a gente vai solucionar e tal, mas... Pessoal que tá mandando perguntas, manda para mim no Instagram, lá no direct do Instagram, que aí eu direciono aqui todas as perguntas, que já tinham chegado várias perguntas da plateia, mas, gente, é porque tá um sucesso essa live. Na hora que, antes, eu falei com vocês que já estavam mais de 150, quando a gente começou já estavam quase 50 pessoas. Então, aí, enfim, mandem para mim as perguntas lá no Instagram do Me Curtas, que eu vou reorganizar elas aqui para poder passar para o pessoal. Só uma questão, assim, né, que a gente, um pouquinho atrás, levantou a questão sobre essa relação da direção com o ator, né? E uma coisa que eu, quando tenho oportunidade, e às vezes quando entro em debate sobre isso, eu sempre levanto esse questionamento. Às vezes, os preparadores de elenco pode soar de uma forma meio negativa, mas é engraçado, né? Se você pegar toda a trajetória, grande parte dos grandes diretores, de Bergman, Kiarostami, Akira Kurosawa, tudo que você possa imaginar, Pasolini, todos eles trabalharam, Kubrick, todos eles trabalharam diretamente, o diretor com o ator, né? E eu trabalho com preparação, assim, e já fiz muitos trabalhos que são maravilhosos também, o preparador de elenco está junto, que às vezes o diretor, ele vem da edição, não vem do corpo do trabalho do ator. Mas é um lugar que eu sinto muita falta, porque com o passar desse tempo aí que a gente vive, é tudo muito, muito rápido o nosso trabalho, e tudo que a gente não tem, grande parte das vezes, é esse contato entre o diretor e o ator, que eu acho que é muito importante. Essa tríade aí, às vezes, pode ser perigoso, porque ela tenta trazer o pensamento do diretor junto, mas acaba não sendo a mesma coisa. Demais. Então, assim, eu acho que sim, a gente está tendo essa perda muito grande, eu acho que é importante. Tudo que às vezes a gente não tem no set é relação com o diretor. Fala com a assistente de direção, fala com o preparador de elenco, mas no final das contas você não passa o dia inteiro e você não fala diretamente com o diretor. Total. Isso eu acho um pouco perigoso, porque aí acaba perdendo essa essência do que a Paula estava comentando, de essa relação próxima entre o ator e o diretor é muito importante. E tem que ser. Isso que faz o belo do nosso trabalho. Demais. Pensar, inclusive, que quando você dá o REC, o que sobra na frente da câmera é a arte e o ator, né? Não tem mais nada na frente da câmera, só eles, são só os dois, né? Cara, é engraçado que às vezes eu sinto, parece que a gente está possuído ali, naquele momento em cena, né? E você consegue, às vezes, captar a energia do ator na tua frente,
você tá com a câmera ali no visorzinho, você consegue. É quase uma manipulação do boneco, sabe? É quase uma vibração. Demais. E quando você não tem isso, o contato entre o ator e o diretor, você perde isso. Completamente. Fica vazio demais. Então conta aí pra Augusto gente, Augusto Zener. Zener. Zener Augusto. E aí, Zena, quer começar agora? A questão da ideia, igual o Augusto mencionou antes até no início, assim, que a ideia foi um encontro, né? Assim, o filme, enfim, a gente já estava no processo de pré-produção do filme e a gente tinha, assim, dentro do roteiro, da proposta, do roteiro que a gente escreveu, a gente tinha um problema muito grande, que a atriz, ela tinha que tocar um violão, assim, era essencial para a história do filme, que a atriz fosse, enfim, ela tinha que ser música, e ao mesmo tempo, né, ela tinha que ter essa, como se diz, esse outro talento, assim, de tocar um violão, né, que, enfim, dentro do filme é uma, e a gente falou no começo também, essa fonte de escape, o violão meio que quase a personificação desse escape dela, né, assim, dessa fuga artística dela. E, enfim, a gente conversando com um amigo nosso, ele falou, acho que eu tenho alguém, assim, conheço alguém que é a pessoa, né, assim, a Déia já tem uma carreira musical extremamente bem consolidada, assim, em Minas e tal, já é muito conhecida, mas nunca tinha atuado, assim, né, esse foi o primeiro trabalho dela, de cinema e tal. E então a gente teve... pode falar. Não, é só para completar essa questão desse achado da Déia, né? É interessante que a música da Déia, né? O estilo de música dela, assim, pelo menos do que eu vi, assim, acho que encaixa muito com essa personalidade da própria personagem também, né? Essa pessoa que está aí flutuando entre dois mundos, né? Essa personagem mais introspectiva, né? Mais da reflexão, assim, e tal. Então, acho que foi realmente um grande achado, assim, a Déia. Eu falo isso sempre quando eu falo desse filme, eu falo assim, o filme ele era quando a gente iniciou a ideia, mas quando a Déia entrou no projeto, o filme virou a Déia, o filme é a Déia, pra mim, essa é a minha visão, e como diretor eu tinha essa visão, assim, esse filme assim, não tem como, eles, entendeu? Eu não, assim, pessoalmente eu vejo isso, esse filme é a Déia, pra mim, sabe? Vocês não trabalharam com preparador, não, né? Trabalhamos. Foi o Igor, preparador de elenco. Massa. Foi um amigo nosso, o Igor Reis, que preparou. Acho que tá dando um retorno. Será que é daí, Daniel? Eu também eu vi no retorno, eu só não consegui identificar de que é que tá vindo um retorno. Mas que tá vindo um retorno, tá. Eu só vou fazer o famoso sanduíche aqui daqui a pouco. Mas aí foi isso, assim, sabe? A gente trabalhou com o Igor, né? A gente passou toda essa questão assim, de como que esse personagem seria construído, assim, pegando um pouco aí o gancho aí do que o Alan disse, né? Desse preparador, dessa figura do preparador, a gente realmente teve, né? Mas acho que teve muita troca ali também na hora do set, né, Zender? A gente conversava bastante com a Déia, pelo menos, assim, no set, e repassava a cena com ela, fazia ensaio ali no set, né, para trazer essa ideia do ensaio que foi feito fora da locação para dentro da locação, né, de espaço e tal. E é isso. Assim, acho que teve um grande desafio também, que foi trabalhar com o Caio, né, o Zender, uma criança no set. Trabalhar com criança é um rolê, né? É bem desafiador. Assim. Oi, pode falar, gente. Não, eu tô concordando, tem esse trabalho com criança. Pode falar. Pode falar. Assim, e eu acho que um grande desafio também foi essa questão do tempo, né? Porque você imagina, a gente levou uma equipe grande, né, daqui de Belo Horizonte para Igarapé, uma cidade, né, a 1h30, né, de viagem, de BH, 1h40, mais ou menos. E a gente tinha um tempo muito limitado, né, para fazer as cenas, assim. Eu acho que um dos maiores desafios, assim, com relação à atuação que a gente teve, pelo menos foi para tentar trazer um tom para a cena que ela acabou tendo que se transformar um pouco, foi no primeiro momento em que ela ia tocar o violão, né? A gente fez inúmeras visitas de set, assim, né, e tal,
dessa questão de câmera, né? Não sei, tudo mais. Chegamos lá mais cedo, ensaiamos com a Déia, né? Ensaiamos com os dois, com o Cláudio, né? E o Theo, que eram os 2 soldados lá que estão com ela nesse momento. E aí foi chegando a hora de filmar, o set foi simplesmente invadido por mosquitos. Assim. Então vocês podem perceber, assim, né? Esse momento em que ela precisava de ter ali aquele momento dela com a música, né? Com o violão, primeiro momento assim, importante, né, do filme. E são aquelas mosquinhas brancas, sabe? Que elas entram no nariz da gente, no ouvido, na boca. Não, não é assim, não é um ou outro mosquito, assim, é tipo um enxame. Praga bíblica quase, assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui, sabe? Praga muito mosquito. E a gente precisava, e aquela cena, né, dos 2 soldados lá, que ela toca violão, que eles estão comendo na mesa, acontece no mesmo dia, assim, foi em seguida. E aí eles comendo lá, né, assim, e o Caio precisava de ficar quieto, né, e tal. E aí ele começava a rir do nada, a gente voltava, o que tá acontecendo? A gente foi olhar o prato dele, lotado de mosquito, tinha muito mosquito no prato, muito mosquito, e a gente não conseguia. Ai, não, foi bem tenso aquele dia. Esse dia foi tenso. Nossa, a gente teve que, sei lá. Gente, ator e atriz passa por cada aprovação, que é tipo assim... Sem comentários, né? Chuva é mosquito, é frio. Não. Uma cena de cachoeira. Cena de cachoeira é uma fria de fazer, porque geralmente é de manhã e tá gelada a água, você tem que se ferrar pra poder fazer uma cena. Eu vou... Vai falar? Pode falar mais, Augusto. Não, acho que era só. É porque a gente tem aqui uma da plateia. Temos algumas coisas da plateia aqui. A primeira é a Andressa. Ela mandou assim: oi, boa noite, vou enviar... tá, essa aqui é a parte não precisa. Só para dizer para a Paula que meu coração está cheio de amor por ela. Um comentário: nós nos constituímos através do olhar do outro, e ela fez isso muitíssimo bem. Todos nós temos uma Marilene, e às vezes somos a Marilene. Logo, a atuação dela nos atravessa, nos abraça e reconcilia o que sentimos. Obrigada por isso, Paula. Ah, que bonito. Obrigada a ela dizer isso. Eu sou muito emotiva também e fico muito agradecida e espero poder ter contribuído com ela e com as outras Marilenes que existem por aí. E tem mais uma também, que é também comentário da Nazaré. E ela fala: aproveito o ensejo para elogiar a atuação da atriz principal do filme Coração é Terra que Ninguém Vê. Ela é perfeita no que se propôs a fazer. Ah, que bonitinho, obrigada. Agradeço aí o meu trabalho, sempre a Isa, a Isabela, a diretora, Marcelo, todos presentes, todos me ajudando a compor essa personagem. Obrigada pelo entendimento dos recados que estão mandando. Tem mais duas aqui, uma pro Augusto e pro Zener e uma pro Alan. Pro Alan. Quem que é primeiro, gente? Quem que é primeiro? Augusto e Zener, Alan e Igor? Pode ser o Alan, pode ser o Alan. Eu primeiro sempre, né? Tô na berlinda. Por que a escolha dos planos fechados e da transição para o branco? Cara, em relação a... Acho que envolve muito a questão da arte, né? Da fotografia e a arte junto, a questão da paleta de cor, né? Que a gente trouxe uma textura mais lavada. Então, acho que por si só, talvez eu possa ter me perdido em alguns momentos ali, que faz muito tempo o filme, mas o que me remete um pouco foi essa tentativa, né? Por exemplo, fade out, em alguns momentos eu acho que tinha uma transição nesse fade in, né? Dessa coisa dessa tela branca, que eu acho que retratava muito as paredes, né? Meio de verde lavado. Tinha esse... Que não deixava de ser também, né? A relação do personagem que tinha câncer naquele momento, tinha para trazer esse peso e potência. Deixa eu aproveitar que chegou para vocês e perguntar, porque provavelmente deve ter um para o Augusto agora que você falou, mas eu vou aproveitar para você e depois você leva para o Augusto também essa. Tem uma para o Igor também, mas eu faço depois. Que é... quais eram as suas referências, assim, porque eu acho muito bacana, né? Pensar de onde que a gente tira as referências, inclusive de onde a gente tira por onde a gente quer ver essa cena, né? Assim, porque o dia eu estava achando interessante, eu estava fazendo um curso de crítica, e eu achei muito legal como a crítica está muito ligada a isso, né? A cena, ela vai... Uma coisa que eu assim, não me esqueci desse curso, que era o crítico que estava dando o curso falava assim, olha, a cena ela está escrita para acontecer no roteiro. E o diretor escolhe de onde ele vai ver ela.
Então, a referência vem muito daí, né? Ele falando, a referência vem muito daí, é uma mescla de referência com quem é o diretor, né? E aí eu vendo o filme, eu fiquei pensando assim, por que você escolhe ver daquele lugar, assim? E aí eu fiquei viajando, assim, cara, eu queria saber de onde vêm as referências deles, tanto vocês quanto do Augusto. Cara, em relação à referência, que acabei não respondendo a última pergunta, uma das, que eu acho que partilha do mesmo pensamento, eu tentei buscar muita referência do Michael Haneke, né? Do filme L'amour, que eu acho que ocorreu o Festival de Cannes na época e tal. E eu tentei trazer esse vácuo de tempo, né? Em relação aos planos também, né? Não deixava de ser, como era um quarto muito pequeno e a história toda se passava ali. Então eu tentei buscar essa coisa da coisa mais fechada, né? Uma coisa que eu sinto falta, né? Essa coisa dos planos detalhes, ter mais posicionamento para ter mais jogo cênico, isso é um aprendizado. Mas eu tentei trazer essa coisa do plano fechado para trazer esse pouco mais dessa claustrofobia, né? Da mesma forma do tamanho do que a gente tinha do espaço cênico. Eu tô perguntando muito porque eu senti assim, no início do filme uns planos bem fechados mesmo na ação, né, da atriz e como ela faz a cena. Eu ficava assim, caraca, bicho, por que dessa escolha, sabe assim? Eu fiquei viajando muito nisso. Mas, Augusto... Eu tenho uma pergunta para o Alan também, rapidinho. Posso responder? Pode. É isso, assim, igual você falou, né, que o filme passa todo dentro do quarto, assim, isso já foi uma decisão desde o início, desde a criação do filme, porque isso foi uma coisa que me trouxe um pouco dessa coisa meio fechada ali, sabe, ele tá naquele, né, assim, a vida dentro do filme, para aquele personagem, tá naquele quarto ali agora, naquele momento, né, e se isso foi uma questão que foi, assim, que eu sei que às vezes pode ter alguma questão, enfim, né, curta-metragem, às vezes tem uma coisa orçamentária, mas se era uma coisa meio já de prontidão, assim, né, assim... Quando eu escrevi, eu estava dentro de um quarto de hospital. Então, eu transpus toda aquela sensação e peguei aquela história. Então, desde o início já era estabelecido tudo acontecer ali dentro. Massa. Augusto, Zé? Tem uma pergunta do Paulo... Desculpa. Aqui, para vocês dois. E é engraçado que essa pergunta coincidiu com uma coisa que a gente também ia meio que tem a ver, assim, com um comentário que a gente ia fazer, assim. A guerra que estava acontecendo, ela realmente existia ou aquilo tudo também era alucinação da alma? Pergunta poética e precisa. Pois é. Assim, isso é boa. É massa. Então, acho que a equipe toda, assim, quando a gente se juntou para fazer o filme, né, a equipe toda trouxe muitos significados, assim, para esse filme, assim. E eu acho que ele é muito construído em cima de símbolos, né? Tem muita simbologia, assim, que a gente tentou levar, né, para o filme e tal. E a guerra, eu acho que fica a critério, pelo menos é uma leitura que eu tenho, fica muito, não sei como é que o Zender pensa, né? Mas eu acho que ela tem muito, acho que vai da leitura de cada um, assim, sabe? Será que esse problema, né, essas bombas, esse barulho dessas bombas explodindo, não eram esse passado, né, que a alma tenta silenciar, né, com o tocar do violão, né, e tal. Então, eu acho que eu prefiro não deixar essa pergunta no ar, assim, também, sabe? Deixar para cada um, assim, que tá assistindo, né, o filme e construir em cima do filme também, assim. Mas não houve um consenso, acho que nem entre a gente também, assim, a gente sabia que tinha enfim, a gente queria meio que externar enfim, um problema ali, um incômodo, e que ela usa a música para silenciar esse incômodo, mas foi só uma maneira que a gente encontrou, né, assim, de colocar isso ali dentro do filme, mas o significado mesmo dele fica extremamente aberto, assim. A gente ficou conversando muito sobre isso, né, assim, de como que fica a cabeça de alguém, né, que perde um filho, né, assim, e de que às vezes, porque é isso, as bombas elas não são visíveis, né, elas são só audíveis e ela também tá, e aí ela, toda vez que tem a bomba, ela toca a música e depois que ela volta para a cidade tá normal, a cidade não tá destruída, tipo assim, será que realmente essa guerra não é ela com ela mesma, tentando esquecer a perda daquele filho, né?
e tentando sair um pouco dessa realidade, assim, a gente conversou muito disso aqui Foi, também, né? não, tanto nos dois filmes que tem uma coisa mais aberta, assim, né? O coração e o alma. Nisso, né? De quanto o filme também, às vezes, ele não é da direção, né? Não é de quem faz o filme. Às vezes o filme tá na cabeça de quem vê, né? E aquilo pode desencadear várias coisas. Eu, por exemplo, estava imaginando e fiquei muito viajando nisso, assim, no filme, né? Poxa, essa guerra que está acontecendo, eu que já perdi minha mãe, por exemplo, que faleceu e alguns outros entes queridos que faleceram, assim, bem próximos. E é uma guerra que a gente trava para não esquecer a pessoa. Você trava, você guerreia com você mesmo, você guerreia com você mesmo para não esquecer essa pessoa, sabe? E eu senti muito isso, achei muito legal. E eu fiquei pensando, mas isso é uma história minha, né? Eu que tô lendo esse filme desse jeito. Ainda mais o Alma, que traz muita... até inclusive a minha pergunta também para vocês na referência era muito disso, porque vocês trazem um surrealismo bem claro ali, né? Assim, um realismo fantástico na coisa, e eu queria entender assim, onde vem essa referência também, como é que é isso para vocês? Já existia, inclusive, se isso foi feito, óbvio que já existia, né? Mas não dá para você fazer um surrealismo dentro do filme e pensar ele no dia de filmar, né? Mas qual que é a referência de vocês para isso, assim? Como que vem? Por que que vem? Assim, eu acho que nós dois, assim, somos grandes fãs, assim, de realismo fantástico, né? Como é que eu posso dizer? Essa realidade, assim, que você não sabe quando você sai ou entra de um sonho, né? Ou das coisas fantásticas, assim, são tratadas como normais, assim, como comuns, assim, no dia a dia daquele personagem, né? Então, desde o início, assim, eu acho que era muito claro, assim, que a gente queria fazer um filme, assim, né? Que a fantasia e a realidade se misturassem. Hoje até dessa questão que o Alan carregou, né? Desse aprendizado, assim, né? Que a gente tem, assim, nesse laboratório, assim, que acaba sendo curta-metragem. Eu não sei, assim, se na época, assim, não sei como é que é a visão dos Enzo, assim, que a gente estava maduro o suficiente para fazer um filme, né, que transitasse entre a realidade e o onírico, né, assim, de uma maneira sutil, assim, que fosse crível, assim, na tela. Mas desde o início a gente tinha essa intenção, assim, né, muito claro, assim, de fazer um filme, né, com esse realismo fantástico muito presente. Massa demais. Tem mais pergunta aqui. Tem mais pergunta aí? Jesus, hoje tá... Tá bombando, né? O Guilherme tá perguntando, que é pro Igor. Ele falou assim... Desculpa, vou ler, né? A relação familiar é muito próxima e parece que vocês são parentes de verdade. Vocês pensaram em fazer outros trabalhos juntos depois? Com a atriz, com a Gisele e com o Alan? Com quem Acho que os três, que né? todos, Ele falou da relação. Deve ser os três, né? Uma coisa que eu sempre usei assim, bastante no meu trabalho como ator, na época do filme ainda estava fazendo faculdade e tudo, mas depois eu fui até para Los Angeles fazer um curso que é a substituição. Tem uma mulher chamada Ivana Chubbuck, que ela tem um curso de preparação de elenco lá em Los Angeles, quando eu estudei lá, que é assim, como transformar a sua tragédia pessoal em sucesso. Esse é o nome do livro, O Poder do Ator. Como transformar a tragédia pessoal em sucesso. E ela trabalha muito a substituição. E eu lembro que nesse filme, a Gisele Frois, que é uma atriz assim, né? Gisele Frois é maravilhosa, já tinha visto ela no teatro. O Alan me deu grande oportunidade de trabalhar com ela. A Gisele tinha muito da minha mãe, assim, naturalmente. Ela tinha uma coisa de mãe muito grande. E a gente se conectou num lugar muito bonito, assim, sabe? Até nessa questão do ator mais novo, com a atriz mais velha e tudo mais. Então, essa relação se criou de forma muito natural, assim, foi muito bonito isso. O Alan fez meu irmão no filme, inclusive, meu irmão mais velho. Eu vi. Uma pontinha, só para dizer que não conseguia ficar só atrás das câmeras. Mas foi uma relação que surgiu muito legal com a Gisele Frois, que foi minha mãe no filme, muito natural, assim, e comigo, na época eu ainda já estava usando a substituição sem saber, mas eu lia como minha mãe na minha frente. Eu sentia minha mãe ali comigo o tempo inteiro, no carinho dela, no toque dela, eu sentia minha mãe. Então foi muito bonito ali o que criou. E imagina, espero trabalhar com ela quantas vezes ela quiser.
É maravilhoso, né? Quando a gente encontra alguém para trabalhar, assim, que joga a cena, que se te leva também, né? É uma construção muito bonita. Depois viram sempre super amigos, assim, eu sempre acabei virando amigo E dos que fica atores na e mesma atrizes que a gente... frequência, né? Assim, a família também, que aí é o caso oposto, né? Lá na Marilene, que é a família que não tá unida, mas é tão verdadeira a relação também Demais. dessa desunião, né? A gente fica o filme inteiro, tipo, querendo chorar, assim, né? Demais. Tá chegando mais perguntas, gente. Fazer eu fiquei pensando nisso, falei, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a gente transitou nesse lugar, em algum momento eu cheguei a esse pensamento. Não que seja a certeza sempre, né? Ter o pensamento que seja sempre assim. Mas alguém comentou sobre esse filme era para o ator. E eu sempre fico pensando assim, quando eu vou fazer algum trabalho, né? Ali, quando eu estou atrás das câmeras, a gente entender. Esse filme, a passagem, a avenida, né? O principal dessa avenida quem é? É o diretor, é o ator. E aí eu sempre faço a referência, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, né? É um filme, ponto. É um filme bonito, executado. Mas você vê a beleza do que é o filme pela atuação e pelo roteiro. Então, às vezes, aquele filme era do ator e era do roteiro. O diretor, ele simplesmente só naquele momento estava guiando a história. Tem filmes que é somente do ator. Né? Tem filmes ou peças de teatro que vem uma arte junta. Né? A cenografia, por exemplo, a Bia Lessa faz isso muito bem. Né? A encenação, vem a direção de arte junta. Então, é bacana quando a gente consegue, às vezes nem entende, né? Nem consegue entender, mas só, às vezes é do editor, né? Às vezes salvando o filme ou criando essa concepção de cortes. Então, eu acho que é interessante isso, a gente... Enfim, fiquei só com um ponto de reflexão mesmo, né? Se a gente consegue entender isso antes, de quem é essa avenida principal, né? É muito legal. Quando consegue entender isso, eu acho que antes você consegue até direcionar a energia da coisa também, né, cara? De onde você vai direcionar, onde vai colocar mais energia para aquilo. Acho que... Isso exige, até para quem dirige, um lugar de saber a tua posição, né? Sem ter prepotência ou de falar assim, eu sou o diretor, quem é o maestro dessa porra sou eu, né? Que muitos pensam dessa forma. E a gente ter essa delicadeza e entendimento, assim, de falar, não, aqui é só um momento meu de empurrar o carro alegórico, mas a passagem principal não é minha, é dele. Sensacional. Tem mais perguntas aí? Tem, gente, tem muita pergunta. Uma para cada um de novo. Tem umas perguntas de referências também para o coração, e que eu acho que, como a Isa não está aqui, mas às vezes Marcelo sabe, eu acredito que Paula também deve saber, às vezes, e eu acho que essas referências que a Nazaré está perguntando aqui tem muito a ver até com as cenas de atuação, assim, da Paula também. Quais referências influenciaram na elaboração do enredo, na seleção da trilha sonora, bem como na escolha do local de gravação do filme? E aí eu queria adicionar uma pergunta minha, de como que foi também a dificuldade da gravação da cena do caminhão ali, da carona, e conseguir um caminhão e tal, assim, porque, né, gente? Curta-metragem, baixo orçamento. Parece que não, mas tudo é complicado conseguir por fora. Bom, começando sobre as referências, né? Como eu disse, é um filme muito pessoal, bastante... Foi o primeiro filme da Izzy, né? O primeiro filme que ela fez. Então é um filme que ela tira muito as referências. Ela não foi muito para a história do cinema, como o Alan trouxe do Lamour, né? Ela foi muito para a vida dela. Então, quando ela escolhe uma família negra, ela se volta para si, né? Quando ela escolhe um apartamento, em Brasília a cidade tem outra cara, né? Brasília não é uma cidade que tem uma cara... É muito reconhecível. Se eu olho uma paisagem brasiliense, é muito reconhecível. Então ela quis ir para um lugar mais próximo da realidade que ela mesma conhecia em Goiás, assim. E aí a gente desloca da cidade de Brasília para Águas Claras, que tem uma cara mais citatina, sem uma face definida, né? E aí a gente vai para isso. Então vem muito do imaginário dela mesmo, da criação dela, como eu acredito que o Zener estava falando, né? Da minha vida, ali eu vivi esses momentos aqui. Eu acho que a Isa tentou recriar isso, assim, né? Um espaço onde ela
tivesse familiaridade sem necessariamente ser a mesma coisa, né? A gente vai por aí para criar quando o coração transborda, ou Coração é Terra que Ninguém Vê. Fiz uma Esse outra outro nome peça também de... é muito bom. Quando O coração transborda, também, né? inclusive. Transborda é uma peça que eu fiz, gente. É por isso, para mim, às vezes dá um choque. Mas eu acho que a outra pergunta eu deixo para a Paulinha, do caminhão, que eu acho que essa história é bastante interessante e ela estava vivendo ali. E foi no local assim, eu diria quase perigoso, num local bem escuro, bem distante da cidade, né? Ficava o restaurante ou o barzinho ficava bem no encostamento, na estrada, assim, na pista. E aquele caminhão que eles conduziam, né? Então, é muito interessante quando eu vi aquele caminhão, uma sensação de que bom, é agora que eu estou chegando lá. Vou encontrar meus netos, vou encontrar minha nora, vai ser minha libertação, vai ser um local onde eu posso deitar no colo. Aí entra naquele caminhão, muito engraçado, quando eu subi, aquela frase que eu falei, me dá uma carona aí, me ajuda aí a botar minha mala, parece assim que eu criei aquele texto, aquela loucura, numa sensação de que agora eu vou chegar, mas eu peguei a cervejinha no bar para poder me dar força, né? Sensacional. Muito bom. E você vê quanta amargura a Marilene tinha, mas ela aproveitava no cigarro, na cerveja, nas caronas. E dentro daquele caminhão, quando eu sentei ali, que fui para dormir, eu acho que eu dormi ali naquele caminhão, dei umas cochiladas boas. Parecia assim que eu não era dona de nada, não era terra de ninguém, não era, naquele caminhão não tinha aquele motorista que eu nunca vi, não tive medo, era uma aventura. Gente, presta atenção nessa atriz. Pelo amor de Deus, me chama para atuar com você. Isso é maravilhoso ver essas coisas, é muito gostoso. Desculpa, Daniel. Pode falar. Do aspecto técnico disso, né? A gente conseguiu através da produção um caminhão, mas a vida, né? Como a Paulinha coloca, como ela dá a vida, né? Ela dá a vida para esse caminhão existir dessa forma, porque para isso existe um contrato, mas o que existe mesmo no filme que a gente vê é uma atuação, eu acho, é essa força da qual eu falei lá no começo. Demais. Não, demais. É um filme que a gente não vê a atuação, né, cara? É engraçado isso, né? A gente trabalha tanto, a gente atua, estuda tanto para atuar, para chegar no filme e você não parecer que é atuação, né? É isso, assim, é muito, muito bonito. Teve uma live no ano passado com 2 filmes, um de ficção e um de documentário, só que o documentário parecia ficção e o ficção parecia documentário. E aí a gente estava até com uma professora e pesquisadora muito incrível daqui de Minas Gerais, a Úrsula, que ela falou assim, gente, porque é isso mesmo, né? Documentário, quando é bom, ele tem que parecer ficção. E ficção, quando é bom, ela tem que parecer documentário, né? Tipo assim, você não pode pensar que aquilo é uma ficção. E é muito doido você pensar isso, muito né? Muito doido. Próxima pergunta? Para Alan e para Igor. Como foi o processo de desenvolvimento do filme? Vocês já falaram um pouco, né? Mas se quiserem acrescentar mais algo. E por se tratar de uma obra cinematográfica que aborda um tema delicado, por algum momento vocês se sentiram afetados pela narrativa? Dou a palavra, Igor. Sem dúvida. Como eu falei para vocês, além da própria situação do filme, que é um garoto no hospital internado aguardando o resultado de exames para saber o que tem, um garoto super jovem, com uma vida inteira pela frente, o medo, a angústia de saber o que tem. A gente gravou de fato no hospital, então a gente acabou acompanhando ali por poucos dias aquela angústia.
E é engraçado, assim, uma situação da minha vida pessoal. Há 2 anos atrás, meu pai precisou operar o coração às pressas. Meu pai é super jovem, tem 58 anos, precisou operar o coração e a família inteira, minha família toda foi para o hospital. Eu fiquei lá com ele durante 10 dias e eu fiquei ali convivendo naquele ambiente hospitalar e me lembrou bastante do nosso filme, porque você não sabe como o corpo vai reagir, você não sabe o que vem. A gente está vendo agora, né, nessa pandemia horrível que estamos vivendo, quando a pessoa vai para o hospital, pode ter o dinheiro que for, você não sabe como o corpo vai reagir, como o que vai acontecer, se ela vai melhorar, se ela não vai. Você fica guardando ali o horário que pode entrar na UTI para poder ter uma notícia. Às vezes é uma vez por dia que você tem, é uma angústia da família toda, que não pode, às vezes, nem ter contato. Então, a arte é um retrato da nossa vida e o filme ali, como o próprio Alan já disse, foi um retrato do que ele viveu, uma angústia que o Alan viveu, assim. Então, sem dúvida, me afetou bastante, assim, por ser tão pessoal, né? Ser uma situação tão nossa, assim. E é isso, assim, a gente se empresta a nossa vivência para poder passar por situações da vida, como o Alan passou, e viver elas de fato. E eu vivi ali aquela angústia que é muito ruim, assim, né? Então, sim, a gente vivenciou a nossa história ali e misturou um pouquinho os sentimentos. O Alan pode falar mais que ele escreveu, baseado no que ele viveu, então... Eu acho que eu vou falar de outra forma, não falando sobre o filme. Eu vou falar uma questão mais de amplitude, né? Eu sempre falo sobre isso, assim, quando entra em temas... Que tipo de artista eu particularmente, ou cada um acredita que é. E eu sempre falo, tem gente que traz a arte em tom de comédia, para as pessoas rirem como forma de reflexão. Tem pessoas que trazem o amor nos textos do Woody Allen como forma de reflexão. Tem gente que traz a dor como forma de reflexão. Então, isso tudo é arte, né? E a gente transita nela, né? Cada um tem essa responsabilidade. Por isso que a gente brinca nesse universo, né? Cada um tem a sua potência ali. Eu, particularmente, eu vou fazer um trabalho agora e debatendo sobre, eu falei, não, minha pegada... Eu tenho uma frase do Gaspar Noé, que ele fala assim, eu gosto de filmes que retratem sangue, esperma e dor. Se você pega o próprio filme do Irreversível, né, com a Mônica Bellucci lá e o Vicente Cassel, enfim, tantos outros e tal, você vê... É um filme que ele faz para você regurgitar como forma de reflexão. Aquela cena do estupro da Mônica Bellucci ali é um choque na realidade. Na época, quando foi no cinema, foi um choque de realidade. E em alguns países foi proibido pelo peso que é. Mas, às vezes, a gente vê de forma nua e crua a realidade. Minha avó sempre falava isso. Todo mundo nem todo mundo amou na vida, mas todos... sem exceção, um dia já sofreu. Então, a dor, acho que é a forma mais próxima do ser humano para sentir, porque todos, desde o nascimento, já é uma tortura para nascer. E a gente ter esse entendimento e a gente entender como artista, a forma como a gente se expressa no mundo, é muito importante. Esse filme, na minha experiência, pouca que era na época, ainda continuo a aprender muito, mas eu queria retratar esse lugar. É uma coisa que eu gosto, né? A dor, sempre de forma como embate social. É isso. Massa. E, bom saber. Sim. Mais uma pergunta para a Alma. Quais as reflexões dos telespectadores vocês almejaram instigar com o lançamento do filme? Augusto pensando, sobe os créditos. É uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, o Augusto falou um pouco dessa questão desse lugar da arte também, para cada um, né? No caso da Alma, a arte era esse lugar de escape, né? Então, acho que talvez levar essa reflexão também, eu acho, né? Assim, na minha visão, que lugar esse escape, né? A arte tem para cada um, entendeu? Assim, né? A alma era aquele, mas e para você, né? O que pode ser isso, entendeu? Qual que é o seu refúgio, digamos assim, né?
Eu acho que vai um pouco por esse lado, assim. Augusto, quiser complementar? Não, acho que é exatamente isso aí que os energias você tinha dito no início, né? Desse refúgio assim quentinho, né? Que a gente acaba escolhendo, né? Assim, ficar lá no confortável e tal, mas eu acho que a vida sempre cobra, assim, sabe? Pelos infortúnios ali de violão quebrado, assim, que a fez olhar para o passado, né? Um dia esse refúgio ele vai se quebrar e você vai ter que encarar ali esse problema, né? Isso aí que você está varrendo ali para debaixo do tapete, né? Dizendo de uma maneira bem, esse dito popular aí. E eu sei lá, eu acho que pensando assim agora, assim, né? Eu acho que é um tema assim, que eu acabo revisitando sempre assim, no que eu escrevo. Assim, tô parando para pensar, assim, agora que veio a pergunta, assim, acho que vocês conhecem, né, outros trabalhos aqui que eu escrevi, assim, e você parar para pensar, essa mosquinha atrás da orelha está sempre lá, assim, esse olhar para o passado. Demais. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui, né? Quem vai fazer? Por favor. Vocês revêem os projetos de vocês, assim, tipo, seus filmes antigos, ou suas obras como ator, como diretor, ou, enfim, cada um no seu departamento, ou não? É quase passou. Nossa, eu faço até anotação, tem caderno de anotação de cada coisa, 2, 3 vezes, cada vez que faz um. Eu vou... Eu falo assim, por uma coisa, eu vi esse filme, eu não me lembro a última vez que eu vi esse filme, por exemplo. Eu, particularmente, eu não vejo minhas obras, assim, eu não sei por uma necessidade e tal, mas assim, eu não vejo, assim, eu acho que fica na minha memória, e aquilo ali tanto que a minha Fernanda, minha sócia, eu falei, terminei, é teu, na tua parte de produção. Pra mim já foi, falo que o cinema a gente morre no auge, né, da paixão, né, porque quando acabou é que a gente está no auge, por isso que existe esse sofrimento, essa ruptura. Eu acabo respeitando isso. Vocês fazem isso também ou vocês acabam revendo? Nossa, eu acho que um pouco dos dois. Eu tinha um grande problema assim, de rever as minhas obras, porque eu sempre achava tudo muito ruim. E aí eu ficava deprimida e falava, eu vou parar de fazer arte, eu sou péssima e não vou mais brincar com isso. E aí, depois de vários tempos, assim, às vezes anos, eu revisito uma obra e falo, gente, mas não estava ruim coisa nenhuma, até que tem pontos bons e consigo fazer uma crítica construtiva, né, em cima das coisas, ou até mesmo trabalhos que às vezes eu olho hoje em dia e gosto pra caramba, e que antes eu odiava e ficava deprimida e não queria nunca me ver, assim, em cena. Mas eu acho que é um trabalho também que, assim, a gente vai amadurecendo também, né, e hoje em dia saber olhar que tudo que você faz parte do seu processo de construção, né, como artista e como ser humano, e que isso tem um valor grande, né, para suas escolhas hoje em dia, para tudo. Eu acho que isso veio também só com uma maturidade artística, assim. Até só uma coisa que eu achei interessante comentar aqui agora. Teve um espetáculo uma vez que eu fiz, eu estava terminando, vindo do balé, da dança, e depois migrei para o cinema. Mas no finalzinho da minha vida como bailarina, eu fiz um espetáculo. E eu pirei na época de eu mesmo dirigir, foi uma coisa meio maluca, assim. E aí eu tava a câmera do celular e ficava me gravando e via a coreografia, ela voltava a fazer de novo, via a coreografia, voltava a fazer de novo, via a coreografia. Foi um processo de meses fazendo isso. Foi uma overdose de mim mesmo, não me aguentava mais no final. Mas foi interessante. Gente... Essa pergunta é muito boa também. Assim. Eu tinha, igual, né, com a Alma, por exemplo, tive uma relação muito, muito pessoal, assim. Enfim, a galera ficou aqui em casa... Trouxe a equipe para dormir aqui, a gente, enfim, fez tudo. Eu lembro que quando acabou, eu também fiz assim, igual a Lança, falei, não, acabou. Tipo, nossa, eu não quero ver esse filme e tal, fiquei muito assim. E aí a gente foi, e ainda mais porque foi final de faculdade, né? Então, assim, você já tá no final da faculdade, você já, tipo, cara, eu não quero, enfim, só vai embora. Então, meu Deus. E aí a gente teve um amigo nosso, MC, o Samura e tal, ele é rap. E aí ele usou umas imagens do Alma para fazer um clipe. Aí eu lembro que, assim, essa foi quando eu até reabri o projeto. Enfim, eu editei o filme, abri o projeto de novo. E fui fazer uma outra fazer um outro render para ele e tal, para ele poder usar as imagens. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para o Augusto e falei, velho, pô, a gente fez esse filme até doido aqui, sabe? Tipo assim, meio que, sabe, naquela tipo,
sabe, assim, tipo, eu não lembrava tanto dele assim, mas é porque também passou muito tempo e como se diz, aquela pressão e aquela, né, enfim, aquela coisa ali do final da faculdade, tudo já tinha passado, então você olha para a obra também de uma maneira diferente. Mas, no geral, mesmo assim, eu também eu não revejo, assim, eu deixo lá, quietinho, deixa lá. Eu de tempo em tempo eu acabo voltando em alguma coisa ou outra, assim, ou que eu escrevi, ou assim, ou que a gente filmou, assim, no passado. Eu acho que, sei lá, acho que é uma maneira muito de se entender, assim, né, como artista e como pessoa, né, tipo assim, como que eu cheguei até aqui, sabe? Eu tenho que olhar um pouco para o passado, assim, um pouco para da maneira como eu pensava e como eu penso hoje, assim. E eu sei lá, acho que é um grande aprendizado no sentido de, pô, agora que eu passei pelos perrengues que eu passei para realizar essa obra, né? O que eu não posso fazer daqui para frente, sabe? Assim, então, como é que eu posso fazer isso de uma maneira diferente, assim, que vai me entregar um produto melhor e tal? Então, acaba, por exemplo, ter filmado, né, o Alma e todos os outros trabalhos que a gente filmou antes desse filme, assim, me faz pensar muito em como que eu escrevo e justamente para isso, né? Pô, mas essa coisa vai ter que ser executada depois, sabe? Então, como que eu vou conseguir executar isso, sabe? Sei lá, eu acho que o primeiro por exemplo, o primeiro roteiro, né, que eu escrevi depois que eu saí da faculdade foi um roteiro de longa, assim. Eu acho que eu meio que eu pirei o cabeção, fui longe demais. Mas aí já no segundo, assim, né, que é um projeto de série, eu já tentei fazer uma coisa mais pé no chão, assim, muito olhando para esse passado, assim, sabe, olhando para o Alma, assim, que eu acho que, querendo ou não, é um projeto um pouco ambicioso, assim, pro que a gente era como realizador na época, né, como roteirista, como diretor, como fotógrafo e tudo mais, assim. E agora eu tento trazer as coisas um pouco mais para perto de mim, assim, para perto da minha realidade, assim, tento me entender mais antes de colocar aquilo no papel, assim, sabe? Tanto é que o segundo, né, um projeto de série que eu tenho, eu tentei ao máximo deixar ele um pouco mais tátil, assim, mais realizável, sei lá. Eu, às vezes, eu tento olhar, se eu sou convidado para fazer um filme, eu digo, vou olhar algum filme que eu fiz para ver como é que eu estou, como é que está a minha técnica, como é que eu fui capaz. Aí eu olhar assim, às vezes eu digo, poxa, podia ter feito melhor, mas era aquilo, acabou, pronto. Tem essa loucura. Eu acho muito louco isso. Maravilha, demais. Eu também, como eu estava falando aqui mais cedo, eu consigo hoje em dia olhar para as coisas que eu já fiz e olhar e falar assim, aquilo era tudo que eu tinha naquele momento, sabe? Eu não sofro, não. Eu falo, ó, aquilo era tudo que eu tinha, acho bonito, inclusive, a maturidade, às vezes, enfim. E, claro, venho sempre buscando me aprimorar e serei assim para sempre. Você vê aí, ó, essa atriz maravilhosa falando que olha até hoje, então quem somos nós? Né? Isso é total demais. Pessoal, deixa eu falar uma coisa, eu tô gravando hoje aqui uma coisa, eu falei com o pessoal da minha equipe que tá aqui atrás das câmeras aqui, tem 2 pessoas olhando para mim, eu vou ter que sair da nossa live. Vamos tirar agora. Uma foto antes. Só uma fotinha. A gente agora também já vai para as considerações finais, passar para o Marcelo também. Falar tchau mesmo. Mas deixa eu dar um print pra gente. Só um instantinho, eu mudei de lugar. Vocês estão vendo minha cara? Sim. Estamos te vendo, nitidamente. Ó, vou dar o print na tela, vou tirar a foto nossa aqui em 3, 2, 1. Foto foi. Eu mando isso no grupo pra gente. Igor, obrigado demais. A gente continua aqui só para finalizar, mas muito obrigado, parabéns demais pelo trabalho, viu? Valeu, Igor. Beijo no coração aí. Beijo, irmãozinho. Galera, prazer conhecer vocês. Queria dar parabéns aqui pela iniciativa do Cardume, de vocês terem uma plataforma para curta-metragens. Isso é o máximo. Isso, inclusive, nos incentiva a fazer curtas-metragens. Estou torcendo muito pelo sucesso da plataforma. Contem comigo. Um beijo enorme para vocês. Valeu, meu caro. Valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Parabéns. Valeu. Beijo, querido. Tchau. Fala, Marcelão. Pois eu adoro. Eu adoro ver.
primeiro como ferramenta, como você traz, né, Daniel, como ator, assim, eu gosto muito de usar o vídeo como ferramenta. Acho que esse julgamento sempre existe, ele não se afasta, né? Tipo, isso eu podia ter feito um pouquinho melhor, aquilo ali. Mas eu acho que até nesse sentido da gente crescer de uma temporada para outra, ou de um trabalho para outro, é ótimo, é uma grande ferramenta. E, assim, os filmes especificamente, como eu nem sempre vou para o set, né? Como preparador de elenco, muitas vezes eu só trabalho ensaiando. Eu acredito muito no que o Alan disse no começo, né? Eu trabalho como ponte. Quando eu trabalho com preparação, eu sou ponte, cara. Eu não gosto muito de ser a pessoa que aliena, que faz o trabalho de direção. Eu trabalho muito na ponte entre o diretor e o ator, né? Dando sempre, cada vez mais, dentro do trabalho, espaço para a direção, assim, para o diretor entrar. Então, por exemplo, no Coração é Terra que Ninguém Vê, em algum momento era só Isabela, eu já não estava mais, assim. Depois dos ensaios, no set, eu só fui quando a Isa realmente me pediu para ir. Então, assistir os filmes, para mim, é sempre um prazer ver feito, né? O que a gente elaborou tanto, trabalhou tanto em cima, e aí eu vejo só o que eu gosto, né? Porque eu não participei do set, eu só vejo a beleza da coisa, assim. Então, para mim, é um prazer, cara. O máximo. Gente, o papo tá maravilhoso, mas já são 9h30, 9h34 na realidade. Tudo que é bom passa rápido. Cara, não, eu olhei aqui agora mesmo, eram 9, agora você passa o mouse embaixo, é 9h30. Mas assim, achei muito legal, queria agradecer muito a todo mundo. A gente tá com uma sala super cheia até agora, deixa eu conferir quantas pessoas tem na sala. 75 pessoas na sala agora, depois de 1h30 de conversa. Mais de 1h30, né? Começou às 7, então 2h30. Mas eu falo com o filme, só o debate 1h30. Então, assim, muito legal. Espero que o pessoal esteja gostando. Agora, eu acho importante, assim, né? Inclusive, estando com uma sala cheia, e nós somos artistas, todos nós trabalhamos disso. Queria deixar aí a palavra final para cada um falar o que quiser, fazer o jabá do trabalho. Sim, eu já vou vender o Augusto aqui, que está aqui em cima de mim, que ele falou esse roteiro de longa que ele escreveu, eu já li. É um roteiro finalista do Frapa, ganhador do Guiões, ganhou o primeiro lugar, né, no Guiões, que é o concurso de roteiro de língua portuguesa internacional, um roteiro de longa maravilhoso. Então já estou fazendo o jabá desse longa porque eu quero que seja produzido. Não, o maluco Opa, tem que ser. Uma cena de tempestade de areia no deserto. Que deserto? Tempestade de terra. De aqui terra, em Minas. mas é a mesma coisa. E aí sai os outros malucos amigos para poder fazer essa tempestade. Vamos fazer essa tempestade. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar 2 motos e colocar as motos para rodar o chão, jogar areia para cima com um ventilador louco. Bicho. Mas o filme não está produzido, né? Mas façam seu jabá. Vamos parar de falar nós dois, que senão a gente não para. Vai lá, gente. Vai lá, Augusto. Já que a gente falou de você, comece Augusto, então. Nossa, eu de novo? Socorro! O mais tímido. Gente, assim, eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente reforçar esse agradecimento, assim, à equipe que abraçou esse projeto, né? Esse sonho, essa ideia, com muito carinho, assim, né? Que doou o tempo, doou o talento de cada um. Muito obrigado, assim, né? Muito obrigado, vou usar aí a pessoa da Deia Trancoso aí, né? A nossa protagonista, para, em nome dela, agradecer toda... Né, no nome dela, agradecer toda a equipe, na pessoa da Deia. Obrigado. Quem mais? É isso. Vou pegar o Augusto já. Enfim. Não, pode falar. Quero agradecer a confiança da Isa também. Ela me ligou e falou que não podia vir participar, mas que se eu poderia estar aqui com vocês. E falei, claro que eu vou, e Marcelo também, ela convidou o Marcelo, e eu falei, eu só vou se o Marcelo for, porque eu sou meio tímida para falar sozinha, tem que ter um parceiro que conta, que também tem a ver com a história, e é mais ele que muito, assim, agradeço muito a ele o empenho como cuidador do nosso trabalho de texto, né, do roteiro, ele trabalhou muito bem isso, quero agradecer. A gente nem teve oportunidade de conversar depois para agradecer, né, Marcelo? Você vê como é que é a coisa. E ele sempre dizia, Paulinho, seu trabalho está ficando legal.
E eu quero agradecer pelo trabalho dele comigo, agradecer a vocês da plataforma, agradecer a todos os que estão aqui presentes. Para mim é uma honra, quando precisarem, quando acharem necessário, falar de novo sobre o filme, a gente está junto aí. Obrigadíssimo, obrigada, Isa. Você falou que estava fazendo um longa agora, Paulinha, qual que é? Hã? Você falou que estava fazendo um longa agora há pouco tempo? Deve ter sido antes da pandemia. Não, eu fiz um longa, foi um filme de diversão, como é que a gente diz? De animação. Ah, tá. Um filme de animação muito legal, chamado a história de Clarice, O Sonho de Clarice, muito lindo. Ainda está para rodar e tudo. Também agora estou num projeto para o FAC, para ver se eu faço um monólogo que escreveram para mim. Olha. Muito interessante, também uma vida bem marcante da história. Enfim, estou feliz mesmo com a pandemia, eu produzi muitas coisas online. E 2 presenciais, mas assim, morrendo de medo. 2 presenciais. Eu imagino. me acabando. Maravilhoso. Deus foi grande comigo, consegui fazer, graças a Deus. Fiz teste de Covid, agora já tomei as 2 vacinas, já tomei a vacina da gripe, e Deus tome conta de nós. Tomara. Bravo. Gente, se precisarem de atriz foda, tá aí na tela, mandem mensagem para ela, convidem, por favor. Vocês viram o resultado. Marcela, Alan, Zener. Não, só, enfim, agradecer também, igual o Augusto disse, a equipe também do Alma, assim, que foi uma galera assim, que a gente tem amizade até hoje, a gente, assim, viramos essa família mesmo, né, assim, todo mundo muito próximo. E agradecer a Cardume, essa iniciativa fantástica de vocês, assim, é incrível mesmo. Agradecer a todo mundo aqui, os filmes são maravilhosos, o filme do Alan, o filme da Paula, são, assim, é um prazer estar aqui mesmo. E é isso, obrigadão, valeu. Esses caras, eles são tímidos, essas pessoas são tímidas, sabe, o Alan? E o Zener é um cara, um finalizador. Esse cara tirou outro dia de um filme que eu vi aqui, uma equipe inteira, cara. Tinha um plano onde a galera gravou e o pessoal esqueceu que tava a equipe atrás do carro. Era um carro que tava vindo numa ponte e lá atrás a equipe toda andando em cima da ponte. Mandaram pro Zener, o Zener tirou, fazer rotoscopia e tirou todo mundo de cima da ponte, cara. Uma coisa absurda. O que é um boom, vazar um boom pra esse cara? Eu fiquei impressionado. Só de antemão, depois quero pegar seu contato, Zener. Enfim, vamos conversar depois. Porque a gente sempre precisa. Edição, né? Total. Sempre é muito importante. Já você então, Alan. Bom, então, para encerrar aqui, quero agradecer primeiro ao Cardume, né? Mais uma vez, em um ano de pandemia, segundo encontro nosso. Sim. Pela oportunidade e por vocês estarem na raça, fazendo isso acontecer e segurando o que a gente tem de melhor. Sempre falo que numa nação tem 2 coisas que levam a nossa pátria, né? Que é o esporte e a arte, né? Isso que faz a nossa identidade. Então, sem estender muito, então que continuemos a usar isso em prol de uma causa muito maior. A gente viu nesse período de pandemia o quão importante a arte é nas nossas vidas, né? Aquelas cenas maravilhosas que a gente viu na Europa das pessoas, até aqui no Brasil, né? Tomou aquela proporção das pessoas cantarem nas varandas de suas casas como forma de respiro. Então, a arte é isso. Então, que continuemos a fazer arte. Sempre para encerrar, eu falo que 2 coisas na vida. Eu sempre falo isso, né? De encerramento. Tem 2 coisas, assim. O médico, ele salva vidas, né? E o artista tem um poder de fazer com que as pessoas não se matem. Então, deixa meu beijo aqui. Valeu, obrigado. Tem alguma coisa nova sua por aí vindo, Alan? Cara, tem. Eu tô com um case de direção agora. Eu fiz um clipe agora em forma de dança. Eu rodei. Eu vou rodar agora a sequência de trilogia e vou rodar mais um projeto agora daqui umas 3 semanas, que eu não sei o que é que vai dar isso ainda. Vai ser uma atriz contando, enfim, um pouco de um trabalho dela e tal. E ainda está em primeira mão, mas eu acho que daqui uns 2 meses eu vou ter um material legal assim e eu vou ver o que é que vai acontecer com isso. Manda o Restinga depois pra gente assistir. É Restinga, não é?
do ano passado? Mando. A Fernanda manda. Ela Deve estar nos vendo Não aí. sei nem onde é que tem esse filme, na real. Sensacional. Marcelão? Eu gostaria muito, primeiro, de agradecer a oportunidade de substituir minha querida amiga Izzy aqui nesse espaço. Espero ter representado ela bem. E já agradeci vocês, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou desejar. Eu desejo vida longa ao Cardume. Eu desejo vida longa e resistência a gente do cinema nacional. Que a gente possa, apesar de tudo, apesar de toda a dor, mostrar o nosso grande brilho. A gente brilha, gente. E para isso, vamos em frente. É duro, é pesado, mas a gente dá conta. Falando um pouquinho disso, desse brilho, eu faço parte de um grupo de cultura popular que dia 15 faz 17 anos. Uau. Sim, e é nosso aniversário. No nosso aniversário, a gente faz 3 festas por ano. Está sendo difícil fazer festa, mas a gente tem dado conta e temos feito festas virtuais. Está acontecendo hoje, amanhã, depois e no domingo o nosso festival. O grupo é Seu Estrelo e o Fado Terreiro. O Instagram é @SeuEstrelo. Seu Estrelo. Seu Estrelo. Deixa eu colocar aqui. @Seu Estrelo. E a gente está com uma programação longa, cara. Esses 3 próximos dias. Eu, inclusive, estou lá com uma intervençãozinha artística bem curtinha no sábado, mas tem muita coisa linda. No dia que eu tenho intervenção artística, tá falando junto o Ailton Krenak e o Bené Fonteles, e tem um show do Seu Estrelo. Então, gente, é só o fio da bola. É só fera. Ó. Então é isso, deixa aí o convite e bora nessa, gente. Um beijo. Maravilha, obrigado demais. Marcelo, coloquei o Seu Estrelo aqui na tela para quem quiser, também tem um @ do Seu Estrelo aí na tela. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todo mundo por fazer, eu acho que é isso, né, gente? Por mais que eles tentem, eles não entendem que isso está na alma da gente, a gente não consegue não fazer arte. Então, a gente vai continuar fazendo e, por favor, façam, porque é isso. A arte impede as pessoas de se matar. A Ana falou muito bem, acho que isso é incrível. A gente viu a importância da arte aí, nessa pandemia infernal que a gente continua, enfim, estando nela por uma série de problemas, uma série de incompetências que a gente sabe que acontecem. Mas nós vamos superar, vamos atravessar essa loucura toda de mãos dadas, vamos fazer muito filme ainda, vamos conversar, vamos tomar muita cerveja junto pessoalmente. Obrigado, se Deus quiser. Demais. Obrigado a vocês, obrigado à plataforma. Bem, Paulinho, obrigado demais você. Vou aproveitar e eu também tenho um jabazinho de leve. A série que eu fiz também tá na Globoplay aí rodando, Hit Parade. Muito massa, série dirigida pelo Marcelo Caetano. Um elenco foda pra caramba, tá lá a Babi Cohen, tá? Uma galera foda demais. E eu participei, fiquei felizão de ter participado de alguns episódios. Então, quem puder acompanhar, tá aí na telinha. Em breve, série da Lu no Canal Brasil também, fazendo assessoria de roteiro também, né? Então, estamos no jabá total. Dado que a sala tá lotada, a gente aproveita que a sala tá lotada e faz o jabá e sai correndo. Mas é isso, galera. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Beijo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Vamos juntos. Com Deus. Até. É. Tchau.